Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Assim, me sentir completamente alinhada, encarnada. Isso é uma coisa que eu sinto em todos os meus processos criativos, de estar muito ali naquele momento. É uma concentração, uma presença muito forte. Essa é a Carla Madeira, a autora mais lida do Brasil. Uma publicitária de sucesso que chegou a fazer faculdade de matemática e finalmente na literatura encontrou a peça que faltava para completar sua vocação e compartilhar toda a sua potência criativa. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa, um podcast para ajudar artistas, creators e profissionais da indústria criativa a encontrarem sua potência dentro de si e no mercado. Muita gente se lembra quando foi apresentado aos livros da Carla Madeira. No meu caso, através da minha irmã mais velha, Marta, uma ávida leitora e minha mentora cultural desde a adolescência, que insistiu para que eu lesse Tudo é Rio, o melhor livro que ela tinha lido em muito tempo e estava se empenhando em espalhar a palavra da Carla. Quase como se ela própria tivesse escrito o livro, eu pensei na época. E os livros da Carla têm essa característica viralizante, para usar um termo publicitário, como se quem lesse ficasse impregnado da sua maneira de enxergar o mundo. E parte dessa maneira implica em passá-la adiante. Mas por incrível que pareça, mesmo com a sua vasta experiência em publicidade, isso não é nada arquitetado. As suas obras parecem produzir essa alteridade como um efeito colateral. Mas como será que a Carla consegue essa combinação de algo tão transformador e empolgante e ao mesmo tempo tão voltada para o outro? É como se ela tivesse descoberto algum segredo muito profundo sobre a natureza humana e tivesse contando ele aos pouquinhos, um segredo que... Bom, deixa eu me controlar aqui para não dar spoilers, porque eu sei que com a Carla isso é bem difícil. Então vamos começar entendendo um pouco como é que isso tudo começou, não só com a escrita, mas com a sua vocação e com a primeira cena que ela se lembra de ter entrado em contato com ela. Eu me lembro, foi a primeira música que eu fiz. Que eu pus letra, eu lembro que eu estava dormindo na casa de uma amiga da minha mãe, madrinha da minha irmã. Eu sabia pouquíssimas posições no violão, estava começando a estudar violão popular mesmo, tinha um professor aqui em casa, ensinava umas posições e ia cantar umas músicas. Eu mal sabia as posições e senti vontade de criar uma canção e fiz uma canção com letra e com música. E lembro de ter tido vontade de mostrar isso para essa pessoa, ela já nem está viva mais. Foi a primeira vez assim que eu senti essa delícia de fazer uma criação. Eu era muito nova, eu devia ter uns 8 anos, 9 anos. Você diria que a delícia foi em qual parte? Principalmente na feitura, no processo de fazer, o nível de presença. Assim, me senti completamente alinhada, encarnada. Isso é uma coisa que eu sinto em todos os meus processos criativos, de estar muito ali naquele momento. É uma concentração, uma presença muito forte. Então, eu acho que isso é que dá uma sensação muito boa, assim. Não queria estar fazendo nenhuma outra coisa, não tem dispersão nem divisão. Essa presença, esse alinhamento de corpo, mente, desejo, espírito, sei lá, todas essas coisas ali muito encarnadas. Você sente isso quando você está nesses processos, quando eles são próprios, uma expressão do seu sentimento, ou em qualquer processo? Por exemplo, quando você está trabalhando para algum briefing ou para algum cliente, você também sente esse alinhamento? Ele é um pouco diferente, mas eu sinto muito envolvimento em qualquer processo criativo, mesmo que ele tenha um briefing, mesmo que o que é preciso ser dito esteja já definido, né? Mas não é da ordem da arte, assim, sabe? Porque eu acho que a arte ela envolve talvez algum nível de transbordamento, ou de jorro, ou de encontro com uma potência diferente, talvez oculta. Talvez você não saiba exatamente o que você quer dizer e você se joga ali na linguagem, acolhe um pouco do acaso. Então tem um certo não controle
que às vezes uma atividade profissional, que você tem um briefing, que você sabe o que tem que dizer, mas você está só procurando a forma ou a melhor maneira de dizer, talvez não sinta esse certo descontrole que faz parte dessa delícia que é o processo criativo, né? Quantidade inconsciente que vem, a deriva e colher o acaso, colher uma palavra que escapa, que você não tinha planejado e que te leva para outra direção. Eu acho que isso é meio do processo mais artístico mesmo. Mas então o teu processo criativo, quando é para terceiros, ele não acessa essa camada do oculto. Nesse nível não, né? Porque tem uma perseguição de o que dizer na publicidade, por exemplo, que eu lido com processos criativos, existe um recorte muito preciso, né? Existe um problema muito esgotado, muito analisado. É como se eu soubesse o que eu tenho que dizer, mas não estivesse procurando uma forma criativa ou um frescor na maneira de dizer aquilo, que contém toda uma habilidade criativa, um domínio de linguagem, mas não contém essa dimensão, pelo menos do meu processo criativo, onde às vezes não está muito claro o que eu tenho que dizer. Talvez essa clareza venha no fazer. Essa é um pouco a diferença, sabe? Eu entendo, mas será que a gente poderia dizer que essa cena que você falou de você escrevendo essa música e colocando a letra, teria sido talvez mais sobre o contato com esse oculto, com esse transbordamento, ou era uma relação mais da conexão com o fazer, que essa sim você conseguiu em vários tipos de processo criativo ao longo da sua vida? Eu acho que é quando você pega essa habilidade com a linguagem, ali no caso daquela música a primeira vez, você pega alguma coisa que você já conquistou ali em termos de ferramenta, mas aquilo é só um veículo mesmo, assim, é só um instrumento, é só uma ferramenta. Você consegue realmente se envolver numa outra coisa que é na descoberta do que eu quero dizer, sabe? Eu tô pensando o seguinte, é porque eu tô entendendo que tem 2 partes do processo, e isso também refletindo em muitas das suas entrevistas, falando sobre como é que a escolha de publicidade foi uma escolha que pareceu muito natural, porque era um caminho que te faria explorar ou desenvolver muitas linguagens e usar essas ferramentas. Eu tô entendendo que tem uma questão da ferramenta, que você tem uma afinidade e uma facilidade também, mas, na verdade, é usar essa ferramenta para conectar e para se alinhar, para ir nesse lugar do descontrole, do oculto, do jorro. Sim, é isso. Eu acho que essa é fundamentalmente a diferença entre o criar para a publicidade e o criar autoral, nessa camada da arte, não da ferramenta, mas da subjetividade. Tem um gozo nesse lugar, para além da delícia que é você estar ali explorando a sua capacidade de linguagem, de expressão. Que isso você faz na publicidade, né? Você tem na publicidade pessoas que são virtuosíssimas no domínio da ferramenta, da linguagem, as pessoas que sabem contar história, que entendem de fotografia, de artes plásticas, de iluminação, de música, mas elas não acessam essa camada de uma subjetividade. O que tem de ser dito já está claro, já está definido. É claro que ocorrem, você sentir que veio um insight, e esse insight é potente criativamente ali na publicidade, porque consegue uma maneira de entregar aquilo que você tem que dizer com um frescor, com uma criatividade, uma coisa assim. Sim, mas é porque na publicidade a função da obra não é a transmissão do próprio sentimento da pessoa, né? Isso. Não tem espaço para subjetividade. Eu gosto muito de falar do Chan, que eu li num livro do Luiz Zerbini. Ele fala de um coeficiente artístico e que eu transportei essa leitura para a publicidade. O coeficiente artístico é um certo gap que existe entre a intenção do autor e aquilo que ele realmente consegue dizer. Uma parte que ele intenciona e que ele não consegue dizer, ou uma parte que ele não intenciona e que está dito. O coeficiente artístico tem esse espaço que a publicidade não pode ter, porque na publicidade o que eu quero dizer é o que o outro sujeito que vai me ouvir tem que entender, não pode ter subjetividade. O que eu disse tem que ser entendido, eu quero ter o máximo controle sobre o que o outro vai entender. E na arte não, né?
Na arte, deixa o outro se virar para entender ou para a liberdade dele, ele vai ouvir com as vozes que ele tem, com a história dele, com o lugar de onde ele escuta. Quando você estava ali naquele momento da música, você se lembra se você estava sentindo alguma coisa antes? Como é que você lidou ali com esse desejo, com essa vontade? Foi natural? Foi um alívio? Foi um sofrimento? Como é que foi as suas sensações e emoções ali durante essa sua primeira composição? Posso tentar imaginar alguma coisa sobre isso, até porque eu acho que esse processo se repetiu ao longo de muitos anos, né? Fiz muitas músicas. Poxa, era incrível. Não era da ordem do sofrimento. Assim como para mim escrever não está nesse lugar. Por exemplo, eu estou escrevendo meu quarto livro agora, vivendo isso na pele agora. Tem uma angústia. Eu estou me sentindo muito desafiada no que eu quero fazer, mas não estou encontrando ainda como que eu vou fazer o que eu estou desejando. Este livro, ele está me colocando diante de uma impotência, com algumas situações que eu estou me sentindo um pouco sem recursos para lidar com ela. Até no modo de fazer. A história que eu estou fazendo de um jeito diferente das outras todas. Como eu acho que a natureza da mordida foi muito diferente do Tudo é Rio. Mas Tudo é Rio, por exemplo, ele foi como fazer música. Foi um jorro. Sentei, depois de 14 anos paralisado, ou seja, eu me vi diante dessa impotência, igual estou me vendo agora. Mas quando eu fui para o livro, quando eu voltei para o livro, e realmente comecei a escrever, levei 8 meses escrevendo, puxa, foi um jorro, foi uma coisa visceral, deliciosa do ponto de vista artístico, embora tenha os sofrimentos das situações que eu estava escrevendo. Mas do ponto de vista desse alinhamento, desse envolvimento, desse me sentir completamente tomada por aquilo, foi um gozo imenso. Esse livro agora está vindo junto um sofrimento da impotência, da falta de recurso, que eu vivi na natureza da mordida. Eu vivi um pouco isso, assim, de olhar para aquilo e falar, cara, não vou conseguir sair dessa. Tem um desafio aí de linguagem que eu escolhi para contar a história. Nossa, eu fui para um caminho maior do que eu consigo. Sofri nesse lugar, principalmente a escolha da forma. Escolhi um jeito de contar essa história que vai exigir que eu dê conta de um tanto de coisas aqui que é menos prazeroso do que foi Tudo é Rio, que foi Jorro. Mas no momento da composição, nessa primeira que você falou, tinha sofrimento? Não, nenhum. No fazer música não tinha sofrimento nenhum. Uma dúvida genuína aqui, até pensando como é que é o meu processo criativo, por que que você não continuou com uma escrita de jorro e tá numa escrita que a forma meio que parece espremer o sofrimento? Assim, João Cabral de Melo Neto fala que a gente escreve por 2 motores, o transbordamento e o preenchimento. Então, eu acho que a natureza foi uma coisa que foi mais nesse lugar, de desejar encontrar novamente a potência criativa, a potência de fazer alguma coisa que me provocasse, que me levasse para esse lugar do alinhamento, sabe? E fui fazendo, eu consegui chegar nesse lugar. Essa é uma boa pergunta, Pedro, mas eu acho que eu não tenho vontade de repetir uma mesma experiência. Por exemplo, eu queria uma linguagem diferente do que Tudo é Rio. Eu não queria mais aquela linguagem, eu não queria aquele jeito de fazer. Isso faz parte da possibilidade de me envolver novamente Se envolver novamente com o quê? Com o processo da escrita? com o processo da escrita. Talvez, se eu sentir que eu estou me repetindo, eu começo a trazer um julgamento para o momento de criação. E isso, para mim, é impossível. Mas é aí que fica um envolvimento no sofrimento, né? É, é porque tem alguma ordem de desafio ali, né? E em Tudo é Rio teve, mas teve desafios ligados à feitura ali. Agora eu estou sentindo um desafio acima do processo. Como eu senti a natureza mordida, por exemplo. Eu tive que pensar um pouco na linguagem psicanalítica, eu tive que me garantir um pouco nesse lugar,
eu tive que ler algumas coisas, ouvir algumas coisas, pesquisar algumas coisas. Tudo é Rio, não. Tudo é Rio foi matéria interior, estava ali dentro de mim. Eu não tive que pesquisar, não tive que estudar, não tive que nada. Sim, tá claríssimo. Na verdade, eu fico na dúvida, porque quando você fala da sua vocação, a sua vocação poderia ter, por exemplo, algum componente de sofrimento. Essas perguntas são as mesmas para N tipos de artistas, e geralmente essa pergunta da vocação ela é muito emblemática porque ela oferece uma maneira de compreender a relação da pessoa com o processo criativo. Eu entendo que você falou muito claramente que a maioria das músicas que você faz tem esse lance da delícia, do gozo, e o Tudo é Rio teve isso também. Eu só não estou entendendo ainda como que, a partir do Tudo é Rio, veio o sofrimento, e não, por exemplo, vou só extrapolar aqui, mas você poderia, suponhamos, ter feito vários outros livros de jorro e que talvez fossem muito parecidos com Tudo é Rio para você. Bom, então eu acho que primeiro eu preciso esclarecer que na hora que eu entro na escrita, igual na natureza ou em véspera, é um profundo gozo. É importante dizer o seguinte: Tudo é Rio foi um jorro porque eu fiquei 14 anos fazendo isso. 14 anos fazendo terapia, análise, tendo a experiência de ser mãe com aquela cena de Venâncio Condalva engasgada ali, né? Você deve conhecer o processo. Eu comecei a escrever e paralisei por 14 anos. Na hora que eu sentei para escrever, foi um jorro e foi um gozo, mas teve um sofrimento anterior. Sim, mas é que foi um sofrimento não no processo da criação, foi meio que separado, né? Mas será? É porque, assim, quando você contou essa história, eu fiquei pensando muito porque eu vi uma exposição do Kubrick. Ele falava que tinha um filme que ele esperou 15 anos para fazer, porque não tinha recurso tecnológico. Fiquei fantasiando aqui que você tinha chegado num desafio ali, num xadrez de trama, que, como você mesma disse, não tinha recurso emocional. Não tinha. Eu só consigo entender alguém tendo adquirido recursos através, não sei, da maternidade e do tempo e do amadurecimento. É, da vida, né? Da vida, da análise, da maternidade. Mas olha só, eu parei de escrever o livro, mas eu acho que o livro não parou de ser escrito, entende? Porque senão talvez eu nem tivesse voltado a ele. Se ele não fosse alguma coisa que de alguma maneira tivesse me tido algum nível de presença nas questões que eu fui maturando, amadurecendo, talvez eu não voltasse nele, produzisse outras coisas. Então, assim, a linguagem como encaminhamento da angústia que a gente tem, ou do inconsciente, a linguagem meio numa perspectiva meio freudiana mesmo, a linguagem que tira a gente do desamparo. O desamparo como esse lugar sem palavras, sem linguagem, que você é um monte de angústias. Fico pensando aqui, o começo da sua trajetória, pelo menos profissional, teve também esse contato com a matemática, que você própria fala como uma linguagem, e você também cita que o próprio ambiente familiar, o seu pai era uma pessoa erudita, que era poliglota, tinha muitas línguas. Então eu fico imaginando aqui o seu prazer de desenvolvimento de linguagem também, porque quando você fala da sua vocação, você tinha mal aprendido uma linguagem, você já estava querendo utilizar. Isso. Então eu fico imaginando aqui que eu acho que tem 2 vocações que parecem estar conectadas, que é esse jorro e é o aprender linguagens, só que no caso aprender/criar, desenvolver. Nesse sentido eu entendo você não querendo repetir o jeito que o Tudo é Rio, é quase como se você desenvolvesse uma língua nova para cada trabalho, para cada obra. Perfeito, é isso aí. É o que eu estou sentindo agora, não nova no sentido de original, não tenho nenhuma pretensão de achar que eu estou sendo original do ponto de vista do desenvolvimento de uma linguagem na literatura, não acho isso, mas para mim é o desenvolvimento de uma linguagem, até porque eu sou uma autora muito intuitiva, eu não sou uma autora de muita composição, sabe? No sentido de sentar, fazer um caderno, escrever sobre cada personagem, sobre o que eu vou fazer. Eu sou uma autora que vou muito do acontecimento. Eu olho para o acontecimento e vou com muita curiosidade o que veio antes, o que veio depois. Neste momento, eu estou escrevendo de um jeito diferente. Talvez ainda estou um pouco relutante. Talvez eu esteja diante da necessidade de um pouco mais de composição, porque Tudo é Rio, olha como é isso. Tudo é Rio.
Eu escrevi na ordem que você lê, Pedro. Não tem arquitetura posterior. Foi jorro mesmo. Foi do jeito que foi para o papel, eu fiz. A natureza tem uma arquitetura posterior e eu pintei 40 quadros quando eu estava escrevendo. Eu senti uma necessidade de afastar daquela linguagem, quase como um cara que está provando vinho, que tem que, sei lá, beber uma água ou botar alguma coisa na boca para conseguir sentir de novo, sabe? Sim. Mas o quadro dava prazer? Muito, muita delícia ficar ali fazendo aquilo, sabe? Como se eu esvaziasse. Porque eu estou entendendo aqui que tem 3 componentes aí, pelo que eu estou entendendo do teu funcionamento, que é a tua conexão com o mundo interior, uma linguagem para acessar, seja uma linguagem que você está aprendendo ou que você está produzindo, e o jorro. É muito interessante porque suas obras, e você fala muito disso, que é questionando a questão do gozo e do sofrimento, que é do gozo é uma questão mais masculina e o sofrimento que se espera, né, do feminino. E é engraçado porque o jorro é essa parte do gozo, né, e pelo que você está falando, essa parte do desenvolvimento da linguagem é a questão do sofrimento. Então é como se você própria, no seu processo, você tocasse nesses temas que você acaba trazendo para as próprias obras. É interessante ver isso, ouvir você falar, porque também estou pensando que junto com você talvez tenham muitas contradições nessa investigação. Essa conversa aqui está me colocando diante de algumas questões, assim. A busca da linguagem, ao mesmo tempo que é um sofrimento, porque o sofrimento vem talvez de uma pergunta, ai, será que eu vou conseguir, né? Talvez venha de uma angústia. Por isso está adiando meu gozo, porque meu verdadeiro gozo é sentar e fazer. E às vezes meu verdadeiro gozo é quando eu já tenho até a estrutura da história, eu já entendi o que fui fazendo e posso revisitar tudo isso completamente entregue à linguagem. Já está decidida a forma, a estrutura narrativa, se eu vou ter 2 linhas, se eu não vou, sabe? Já está definido aquilo. Agora, por exemplo, eu estou diante de uma polifonia e experimentando uma coisa que é difícil para mim, porque eu sou uma pessoa da matemática. Meus livros são muito matemáticos, do ponto de vista da lógica. Mesmo tudo é Rio? Mesmo tudo é Rio. Profundamente. Eu tenho todas as pontinhas ali amarradas. Embora tenha muita poesia, tem um leito ali muito garantido, assim, sabe? E eu fazia isso em Tudo é Rio, não sei porquê, mas com mais facilidade do que eu faço hoje. Durante a escrita, como foi tudo na ordem que eu fui fazendo, eu sabia onde eu tinha que voltar. Eu sabia onde eu me esgotava e que em algum momento eu teria que retomar aquilo que eu tinha abandonado para entrar com uma outra personagem, ou um outro núcleo, ou uma outra história. Largar cada capítulo ali funcionava como ir pintar um quadro. Eu me afastava daquele núcleo ali como se eu tivesse me esvaziado, tivesse entregue tudo que eu tinha sobre aquilo que eu estava dizendo, e eu pegava uma outra coisa, eu saía da vida de Lucia para a vida de Dalva, da infância de um, voltava para o presente de outro. Eu sabia onde eu tinha que voltar, a lógica estava ali muito clara para mim, que lá na frente eu ia ter que retomar aquilo, então o que eu estava construindo ia ter que conversar com aquilo. Tinha toda uma lógica, muito orgânica. É, você falando, eu ouço muito que o Tudo é Rio é quase como se fosse um disco, e a partir dele você fez livros. Porque a sensação que eu tenho é que no Tudo é Rio, esse desenvolvimento da linguagem, ele foi mais no inconsciente. E a partir do Tudo é Rio, você começa a fazer esse desenvolvimento de linguagem mais estrutural e consciente. Eu acho que em Tudo é Rio, a linguagem, que é muito forte, veio junto com a história, com a narrativa. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu acho que aquele narrador, com aquela métrica, com aquele jeito de falar, com a maneira como ele se contamina pelo personagem, com não ter travessão para separar os momentos em que vaza a voz do personagem, então ela se mistura com a voz do narrador. Tudo isso foi muito da ordem intuitiva e isso veio junto, como na música. Eu acho que se eu fizesse a melodia e depois a letra, eu teria sofrimento. Ou se eu fizesse a letra para fazer a melodia, eu teria sofrimento. Mas eu sempre compus com as duas coisas ao mesmo tempo. Eu ia achando a melodia a partir da palavra e a palavra a partir da melodia. Nunca separei. Era sempre com o violão na mão e fazendo, junto.
Eu não teria facilidade de musicar uma letra, e nem de pôr letra, talvez, numa música. Isso talvez eu tivesse um pouco mais de facilidade, mas eu teria sofrimento. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música ou filme? Quando muito pequena, eu lembro de sentir o que eu senti depois e que eu nomeei de um arrebatamento com uma obra artística e tal, mas eu era criança, foi perceber a liberdade da Emília, de Monteiro Lobato. Eu fiquei, quando criança, muito impressionada com isso. Eu lembro, com talvez 10, 11 anos, eu senti vontade de escrever um livro e escrevi o que eu acho que era um livro, né? Escrito à mão, em folhas, assim. Eu me lembro de passar horas e horas, todo mundo dormia na minha casa e eu ficava escrevendo. E foi muito por causa da Emília. Eu achava incrível a liberdade que eu via nela, de não ser enquadrada ali em alguma coisa. Depois eu senti isso em outras obras, nesse mesmo lugar. Eu senti isso quando eu li A Hora da Estrela, da Clarice, eu senti isso quando eu li Alice, no País das Maravilhas. Em vários autores que eu fui lendo, eu senti em Grande Sertão Veredas, essa coisa assim de perceber uma liberdade, uma inteireza, essa coisa que eu te falei que eu sinto quando eu estou escrevendo, eu perceber que gozo que essa pessoa teve. Senti isso com Rita Lee muitas vezes. Que liberdade, que delícia, que diversão que foi isso, se entregar a esse momento, sabe? Muito legal, de novo esse lance, né, do gozo, do jorro, né? É. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Eu tive algumas experiências com a música que foram assim, não só de criar, mas de cantar, de fazer show, estar num palco, não criando aquilo, mas criando a maneira de entregar aquilo, interpretando aquela sutileza, buscando a respiração. Eu achava que eu ia ser cantora. Na verdade é isso, talvez tenha sido a coisa mais intensa, antes de fazer Tudo é Rio, foram as minhas experiências como cantora. De novo, né, eu volto lá na inteireza, de estar encarnado mesmo, assim. Mas tem algum momento emblemático onde você sentiu essa sensação? Às vezes sinto isso ao longo do processo, mas eu senti isso muito fortemente com Véspera. Quando eu tinha terminado Véspera, já tinha entregue até para o Rodrigo Lacerda fazer as considerações dele, o Rodrigo é meu editor. Ele me fez uma colocação muito importante, mas para considerar totalmente o que ele estava me dizendo, talvez o caminho mais fácil fosse mudar uma coisa que eu não queria mudar. E eu disse a ele: não, eu não vou mudar isso, mas eu entendo o que você está me dizendo. E eu vou mudar o que está provocando em você o sentimento de que eu tenho que mudar. Essa história é confusa. Eu fiquei 2 meses em cima de 6 páginas, que são as páginas do começo de Véspera, antes do começo e depois do fim. Foi emblemático, porque eu mergulhei naquilo ali muito profundamente. Em cada vírgula, em cada palavra, em cada intenção, em cada coisa oculta. De maneira que eu acho esses 2 momentos, assim, independente de qualquer julgamento do outro, do leitor, ou da crítica, ou do editor, aquilo que eu fiz ali é arte. Uhum. É muito engraçado porque você traz muito esse lance da cantora e da matemática. Essa cena, pra mim, parece muito você tentando resolver um teorema, sacou? Total. E ao mesmo tempo tem muito do seu próprio processo, como você falou tanto no Tudo é Rio, mas pra mim é muito interessante como ficam sempre a cantora e a matemática ali tentando existir dentro da mesma pessoa, que deve ser muito complexo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu dei aula de redação publicitária na Universidade Federal durante um tempo. Então eu lidava muito com processos criativos mesmo, com os alunos, né, assim, porque eu precisava ensinar, entre aspas, ajudá-los a aprender a criar, a dominar uma, no caso ali da publicidade, uma técnica, mas que passava por todo aquele processo criativo.
de você se colocar uma questão, de você aprofundar na questão, de você se afastar do problema, deixar o inconsciente agir, de você voltar ao problema, ter um insight nesse retorno, em algum momento que você se afastou, e aí você elabora em cima desse insight, e pronto, você tem ali um trabalho criativo, né. Tinha todo esse caminho. E aí eu fui entender que o que o meu pai vivia, que eu vi meu pai viver muitas vezes a partir de uma definição de criatividade que pode ser resolver um problema, Claro. né. Criatividade é isso, resolver um problema. Mas é uma criatividade que vem da fritação da cabeça. Ou que vem da convivência com um problema latente ou inconsciente que está ali, né, no caso da arte. Mas eu estou falando isso porque depois comecei a perceber, depois de lidar muito com essa história de que criatividade é resolver problemas, de trabalhar com os alunos isso e de me aprofundar nisso, eu percebi que o meu pai vivia na matemática era um processo criativo, nessa perspectiva de resolver um problema, sabe. Então, assim, às vezes ele estava dias calado, meio arredio, almoçava com a gente calado, ficava assim, de repente, no meio do almoço, ele levantava, ia no escritório, fazia alguma anotação, voltava para a mesa outra pessoa, assim, ele tinha, sabe? Ele estava há dias tentando criar um caminho. Aquele caminho não estava feito, criando um caminho para jorrar uma equação, para encontrar uma maneira de resolver um problema. Muito doido, porque parece que você é mesmo uma cantora e uma matemática. A escrita é o lugar onde você conseguiu combinar as 2. Legal isso que você está dizendo. E Einstein dizia isso também. A imaginação foi a coisa mais importante para ele, imaginar, em qualquer processo, né. Hoje tenho muito claro que o processo de escrita é um processo de imaginação e curiosidade. Sim, mas é porque se você fosse só uma cantora que resolveu escrever, você poderia continuar fazendo Tudo é Rios. Só que eu acho que como a sua matemática também quer participar da brincadeira, ela transforma os livros em equações complexas. É verdade, não posso negar. Na verdade, coitada da matemática não pode ficar só sofrendo também, mas é que tem uma coisa sobre aprender a lidar com esse sofrimento do não saber. É isso, assim, eu penso que não dá para separar o sofrimento do gozo, nem nesse lugar da forma, do desafio, de não saber para onde ir. Tem uma salivação, sabe. Pensa no ato sexual, tem um sofrimento antes, mas é um sofrimento bom, entendeu. Não sei se eu estou viajando, mas Não, acho que não. Obviamente, eu não sei como é que é esse sofrimento, por exemplo, você falou dessa angústia, às vezes da falta de controle, se esse é um sofrimento bom ou ruim. é um sofrimento maravilhoso, eu acho. Esse sofrimento do incontrolável, ele me saliva muito, ele me dá muita vontade. Agora eu tô começando a entender esse lado do teu pai, da tua mãe, você tá meio que trazendo a sensibilidade artística dos 2 no teu processo, né. Uhum. É porque eu vejo pessoas entrando em sofrimento, alguns autores, a ponto de não conseguir escrever mesmo, não sei se entra num julgamento ou uma exigência, que é de uma ordem de sofrimento que eu talvez não saiba direito o que é, sabe? É, mas por que que matemática é uma das matérias mais que fazem pessoas sofrer? Dói a cabeça. Só que tem gente que tem o dom ou que aprende a língua que tolera essa dor, porque sabe que ela é a mesma dor do esforço físico, talvez, só que é uma coisa cerebral. É um envolvimento, é um tesão enorme. Eu cresci muito com isso, assim, no ponto de vista de lógica. A gente resolvia problemas de lógicas, era uma coisa natural na minha casa. E era delicioso. Eu lembro de alguns problemas, isso já não era tão pequeno, eu lembro que meu pai trouxe um problema de lógica, para mim, para meus irmãos, e todo mundo ficou desafiado de passar uma noite acordado. Tem um tesão, é um sofrimento, no sentido de uma angústia, mas tem um tesão ali também envolvido, tem um salivar, tem um querer, eu não quero largar isso aqui, entende? Claro, não, e é uma conquista, né, por um gozo também. Por um gosto também. Mas é porque é muito raro alguém ter essa junção desses 2 extremos. Isso é uma coisa da minha história, eu acho, Pedro. Muito importante, inclusive para minha trajetória profissional, porque eu sempre fui uma pessoa de criação e planejamento.
Eu fiz direção de planejamento e criação na Lápis, até hoje tenho um envolvimento muito profundo nessas duas áreas. Eu gosto de número, eu gosto do planejamento, da lógica, e então isso deu uma coisa interessante na minha atuação profissional, né? Porque normalmente quem é de criação na agência não é de planejamento. Quem olha os números, quem olha a mídia, eu transito com muito interesse, com muito envolvimento nessas coisas. Utilizando essa metáfora aí, que o Tudo é Rio foi mais cantora e a partir da natureza em diante, a matemática foi participando mais do processo, você sente que você está num momento que cada uma tem um equilíbrio, você imagina que vai conseguir alternar, deixar uma ficar mais na frente. Como é que você está entendendo esse diálogo dessas duas potências aí dentro de você? Como é que elas estão evoluindo? Pois é, eu não sei separar isso. É uma coisa para mim é assim, sinto, logo penso. Penso, logo sinto. Entende? É alguma coisa muito clara para mim, assim, até das coisas que eu estudo. A emoção é uma coisa que está no corpo e a razão é uma coisa que está na dimensão social da linguagem. Essas duas coisas são inseparáveis. Não tem um corpo que não queira produzir sentido, compreender. Essa é a angústia. Enquanto estiver só no corpo, é angústia. Quando vai para a linguagem, você sai do desamparo. Essas duas coisas são inseparáveis. Sim, mas são inseparáveis para você, porque muita gente separa e sofre. Eu acho que é o que você consegue, e justamente essa história super única que você tem de um pai não só matemático, mas também das artes, e com uma mãe também com uma super sensibilidade e com super olhar e uma visão artística para o mundo. Eu acho que é muito mais comum ter pessoas que são sinto logo penso e outras penso logo sinto do que as duas. O que é interessante é que ter essa mão dupla é que eu acho que é muito raro, e eu acho que é isso que você consegue acessar através da sua escrita. O livro não é à toa que ele é um best-seller, porque eu acho que quem é do pensamento você traz para a emoção, quem é da emoção você traz para o pensamento. Tudo bem, eu estou entendendo que tem alguma questão aí, mas na verdade todos nós somos isso, tá, Pedro? Eu concordo com você, Carla, mas é porque a nossa sociedade não estimula isso. Não estimula isso. Então, assim, vamos colocar que eu tenho um treino muito grande com essas duas vias. Concordo perfeitamente com você. E, inclusive, isso é consciente no meu processo criativo. Eu acordo de manhã, antes de levantar da cama, eu fico pensando as cenas do livro que eu estou escrevendo e elas me fazem sentir, porque o pensamento é uma máquina de simulação. O nosso corpo, ele é capaz de, se você vê um filme, se você lê um livro, você sente como se você estivesse lá. O Oliver Sacks, aquele neurologista, fala que o nosso corpo não consegue nem distinguir se essa emoção veio de uma experiência real ou de uma experiência com uma ficção, por exemplo. Eu acho que eu tenho um treino grande com isso, de sentir e botar em palavras e de pensar e sentir a partir disso, né, esse ciclo. Eu acho que meus livros, eles lidam muito com essa dinâmica mesmo. É isso, eu acho que a gente potencialmente os seres humanos são sobre essa integração, mas eu acho que essa nossa sociedade doente, ela não estimula. Ela separou isso, ela Exatamente. está tentando separar isso, ela não estimula isso, então às vezes ela atrofia, Muitas vezes, né? né, atrofia essas potências que a gente tem. Mas que estão lá. E eu acho que é isso. A tua obra, acho que desperta isso e passa pelas reflexões de gozo, de sofrimento, de tudo, porque isso são maneiras de separar, né? Exato. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Teve um momento que eu recebi uma crítica, caiu uma ficha, porque na publicidade, tudo que eu faço criativamente, alguém aprova ou desaprova, o cliente, né? Ele diz ok ou não ok, ou o consumidor ok ou não ok. Então, quando eu fui para a literatura, eu falei, ai, que bom, né? Assim, agora sou eu e eu. Eu e o meu processo criativo, eu e meu gozo, vou fazer o que eu quiser. E tudo é rio, realmente foi isso, assim. Eu não tinha noção, é uma pouca ingenuidade de principiante. Fui lá com toda a coragem, porque isso aqui é meu lugar, meu espaço e tal. E aí publiquei, de repente veio uma crítica, eu falei: "Cara, como assim? Porra,
Quem te perguntou alguma coisa, sabe assim? O que ficou abalado foi a ilusão de que eu não teria que me haver com isso, entende? Aí caiu a ficha de que não, opa, não, não, não. Você está achando aí que existe essa bolha que foda-se o mundo, então você vai ter que escrever e pôr na gaveta. Se você publicar, esse livro não é mais seu e ele está aí para o mundo achar o que quiser dele. Então, o que eu tive que aprender, e Tudo é Rio é uma obra polêmica, tem pessoas que se assustam e que se preocupam com aquilo ali, pessoas que acham que tem uma romantização e, sei lá, tem um lado polêmico, tem um lado dos apaixonados e o lado dos que, nossa, não. E o que eu tive que aprender foi, assim, tá tudo bem. E não me encantar demais com os elogios, nem ir para a cama com as críticas, né? Nem adoecer com as críticas. Isso é o aprendizado de um autor que está sendo muito lido. E aí, o que que eu já entendi? Proteger meu espaço criativo. Aqui ninguém entra. Se para isso eu tenho que parar de ler os elogios, parar de ler a crítica, aqui ninguém entra. Aqui é o meu território, eu vou ter meu gozo, vou salivar, vou ter meu sofrimento, eu comigo, não vou me preocupar em agradar A ou B, em cancelamento, em ser um manual de boas práticas, em nada disso. Sou eu e a minha linguagem, o papel e o meu alinhamento com o que eu estou fazendo, a minha adesão com o que eu estou fazendo. E depois que puser no mundo, aí aprender a deixar isso ser do outro. E está tudo bem. Eu vou tentar que fique tudo bem. É claro que se eu escrever um livro só tomar paulada, todo mundo odiar, eu vou sofrer, mas é o livro que eu quis escrever. Eu tive adesão, então eu já tive o gozo. E é a única coisa que eu posso garantir. É a única coisa que eu tenho. Porque se eu abrir mão do gozo, ainda assim eu não garanto o que vai vir depois, entende? Ninguém pode garantir o que vai vir depois. Total. E é como se você tivesse percebido nesse momento que o retorno que o mundo dá para sua obra também é um jorro incontrolável, né? Também vem de tudo. Exato. A única coisa que eu posso me dar é o gosto de estar fazendo aquilo. Então eu tenho que fazer com a minha adesão, com o meu desejo, com a minha saliva, sabe? Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Eu ouvi de um cara num presídio. O presídio fez uma roda de literatura, é um programa do governo, né, de remissão de penas. Uma pessoa que faz uma mediação, faz um grupo, lê o livro, faz relatórios, vários encontros. E é um trabalho muito bonito. Um professor de literatura, Alexandre Amaro, ele fez até uma tese de doutorado sobre essas rodas de leitura. Ele me convidou para ir num presídio. Eu fiquei bastante assustada a princípio, porque eu pensei, poxa, Tudo é Rio, um presídio é uma loucura. Eu achei que seria uma loucura. E foi incrível. E chegando lá, depois de muitas conversas, assim, para fechar a roda, eu perguntei aos presos que estavam participando, deviam, sei lá, ser 10, 12 presos, não me lembro a quantidade exata, se o livro tinha dado alguma coisa para eles. E aí um preso falou, depois que eu li Tudo é Rio, eu parei de odiar. Eu fiquei completamente comovida com isso. Foi uma perspectiva da dimensão que um livro pode ter na vida de uma pessoa. Foi muito emocionante para mim. E nesse lugar, né, poxa vida, que eu estava vivendo esse momento com Tudo é Rio, de aprender a ser uma autora que é lida. E que por isso vai provocar esse jorro no leitor, o jorro incontrolável em todas as direções, que me afoga, mas que também me faz flutuar, boiar, ir numa correnteza bonita, né? Sim, e é muito maneiro porque faz. A sensação que eu tenho é que você meio que conseguiu ajudar essa via de mão dupla dessa pessoa. Através desse pensar e do sentir, você mudou a relação dele com o sentir, né? Com um sentimento específico. Isso mesmo, Pedro. É isso que é bonito. Porque, assim, na minha maneira de ver, a gente só muda o pensamento quando a gente muda a emoção. Então, se você está com uma emoção muito fechada, vídeo que a gente viveu de radicalismo aqui no Brasil, que a gente está vivendo de radicalismo no mundo, pensamento tão fechado, né? Como que eu mudo a maneira dessa pessoa olhar? Como que eu acesso essa pessoa? Se a emoção dela estiver muito fechada, você não muda a maneira dela pensar, porque não entra.
Não entra, entende? Não entra nos sentidos. Claro, mas é que o preconceito é um pensamento bloqueando o sentir. Ou talvez o sentir bloqueando o pensar. Você olha para aquela pessoa, você sente já uma coisa tão fechada. Imagina o preconceito de gênero. O cara olha para uma pessoa, sei lá, trans, já sente uma coisa tão fechada. Ele olha e sente já, antes de pensar qualquer coisa. Aquilo está tão fechado que não existe a possibilidade de elaborar uma outra coisa, enxergar uma outra coisa, enxergar uma riqueza, uma potência, uma troca. Ele já enxerga aquilo que ele pensa. E esse pensar alimenta esse sentir. E aí você tem toda a razão, mas para mim é sempre o sentir antes. Sim, mas eu acho que o preconceito e muitas dessas distorções que a nossa sociedade, nesse nível de evolução que ela se encontra, são ideologias infiltradas nos seres humanos e vão atrofiando e deturpando o sentir, deturpando a compaixão, esses dons do ser humano, do coração. Nesse sentido que eu falei, que você conseguiu de alguma maneira aí, através dessa tua fusão, limpar um pouco esse canal entre o pensar e o sentir, porque eu só imagino alguém conseguindo mudar essa perspectiva quando o próprio conceito dela sobre valores, porque um ódio desse nível, ele tá, de certa maneira, baseado numa compreensão de mundo, Sim, que vem desse pensar. sim, é essa dinâmica inseparável. Quase o ovo e a galinha, sabe? Total. Seria papo para uma outra conversa. É. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? O que eu tenho a dizer sobre isso é: se joga, não julga. Vai, aí faz, experimenta. Não tem certo e errado nisso. E de uma certa forma eu acho que eu ouvi isso. Por exemplo, eu pintei 40 quadros. É bom, é ruim? Foda-se. Não estou preocupada. Como isso vai ser classificado, como isso vai ser visto. Eu tenho uma parede aqui que os 40 quadros estão nela, os que eu fiz da natureza. Eu adoro. É isso. Eu fiz, foi incrível fazer. Isso é arte, isso é artístico, isso é bom, isso é ruim. Isso está na ordem da indústria, do julgamento, do comercial, sabe, isso não importa. É essa experiência, ela tem que ser anterior às outras camadas. Vou dizer se esse livro é bom, se ele é ruim, ele vai vender, ele não vai vender, ele vai ganhar prêmio, ele não vai ganhar prêmio. Isso são camadas da indústria, ou camadas, sei lá, de outros lugares. A arte, talvez ela esteja na experiência desse fazer. Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? No dia de hoje seria: Carla, jorra lá um pouco para você sair dessa enrascada racional que você está se colocando. Vai lá e jorra um pouquinho, faz. Jorra. Mas ela falaria jorra num quadro ou no próprio texto? Não, nesse livro que eu estou fazendo. Vai lá e jorra um pouco. Depois você elabora. Você escolheu esse caminho da desconstrução? Olha, tem uma história linda que eu amo, que eu ouvi com Newton Bonder. Ele tem um livro chamado, eu sempre erro o nome desse livro, mas é alguma coisa tipo O Método Judaico de Resolução de Problemas. Alguma coisa por aí, O segredo judaico de resolução de problemas. de resolução de problemas. Ele conta uma coisa nesse livro que é uma coisa muito iluminadora para essas vias de mão dupla que a gente conversou aqui. Ele conta uma história de um sujeito que entrou numa floresta e viu um monte de árvores com um alvo desenhado e uma flecha no meio do alvo. E eram vários, vários. Eu falei assim: puta, eu quero conhecer esse arqueiro. Como é que esse cara é tão preciso? Como é que ele acerta o alvo desse jeito? Ele foi atrás do sujeito. Aí achou o sujeito lá, era um sábio. O sujeito virou para ele e falou assim: muitas vezes eu lanço a flecha e depois desenho o alvo. E essa história é linda, porque existem duas maneiras de acertar um alvo. Uma é a da ciência. Se você medir a distância, a inclinação da flecha, a velocidade, o ângulo,
você vai acertar o alvo. Mas o artista, muitas vezes, joga a flecha e depois desenha um alvo. É essa a dinâmica. Nossa, que lindo. Essa é a coisa de mão dupla que eu entendi a partir dessa história. Então, neste momento, eu estou precisando lançar umas flechas, sabe? E depois eu vou lá e vou olhar, ouvir, respeitar esse lugar que caiu e ver se eu faço um alvo disso. Os 3 livros da Carla Madeira, Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera, estão disponíveis nas principais livrarias do Brasil. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A trilha que vocês estão ouvindo é do Diogo Strauss. A colaboradora do roteiro e planejamento é a Sabrina Alento Mourão. E eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.